Oi, gente. Hoje vamos receber Dmítrios Oliveira, presidente da Atento, aqui no Show Business. Não percam. Boa noite, Dmítrios. Bem-vindo ao Show Business. É um prazer recebê-lo aqui no meio dessa pandemia. Mas, enfim, esse contato virtual, a gente quase se habituou a isso, né? Você concorda? Boa noite, Sônia. Muitíssimo obrigado, primeiro, pela oportunidade de estar aqui com você. Concordo totalmente. Eu acho que a gente está num caminho bastante progressivo de se habituar a essa nova realidade que a gente tem enfrentado. Olha, eu estava vendo aqui, a Atento tem 70 mil funcionários, né? É muito Correto. funcionário. É bastante Vocês gente. entraram na pandemia com esse número de funcionários, vocês mantiveram? Como é que foi o processo? E conta um pouquinho o que a Atento faz para o nosso telespectador. Claro. A gente é uma empresa a gente se posiciona como uma empresa de experiência do cliente. Então, a gente trabalha junto com diversas marcas no mercado, segmento financeiro, telecomunicações, indústria de forma geral, e a gente faz o atendimento ao consumidor final dessas marcas. Então, a gente trabalha em todos os contatos, independente do canal, falando em nome dessas marcas. Esse é o nosso negócio. Então, a gente é uma empresa de experiência e a gente atende todos os ciclos de relacionamento com os consumidores no Brasil em nome das marcas, né? Então, a gente provê serviço para as diversas marcas no país e, como eu comentei, a gente faz toda a interação com os consumidores. Então, explica para a gente. Eu tenho uma marca, eu, Sônia, tenho uma marca. Contrato Perfeito. Vocês. E como é que vocês me atendem no consumidor final? Vamos dizer, eu vendo abacaxi. Abacaxi não, tá muito ruim. Melancia, tá um pouco melhor. Melancia, eu gosto mais. Tá. Eu gosto mais. Então, assim, o que acontece eu é o vendo, seguinte. eu quero... Você cobra do consumidor? Como é que funciona? Você tem uma empresa que vende melancia e você precisa montar toda a estrutura de atendimento ao seu cliente, né, o cliente consumidor do seu produto. Então você nos procura, ou a gente procura você, depende da ordem comercial, mas em geral tem uma condição comercial entre as duas companhias definidas, e a gente monta um centro de atendimento. Esse centro de atendimento significa a gente contrata as pessoas, a gente provê toda a parte de tecnologia, sistema, toda a parte nesse momento, as pessoas trabalhando de casa, mas até antes da pandemia, a gente tinha os nossos prédios onde essas pessoas elas vão trabalhar todos os dias, e a partir daí a gente cria os canais de comunicação para os consumidores que consomem o teu produto. Então isso significa o seguinte: alguém precisa entrar em contato por qualquer situação, dúvida do produto, troca do produto, mais compra, acessa essa central de atendimento e esse serviço que a gente provê em diferentes canais. É um call center multicanal, na verdade, né? A gente hoje fala de omnicanalidade, ou seja, não importa o canal, o consumidor está cada vez mais empoderado e independente, a gente acaba provendo o serviço em qualquer instância, qualquer canal que o consumidor deseje. Vocês não cobram deseje. O cliente, né? Não, a gente cobra, nossa relação é sempre com o contratante, ou seja, com a marca. O consumidor final, absolutamente nunca a gente tem nenhum tipo de tarifação sobre o consumidor final. E sobre esses 70 mil funcionários, vocês mantiveram eles todos? Como é que vocês se organizaram? Até coincidentemente, a gente nos últimos 2 meses, e tem uma tendência, a gente tem crescido. Então a gente abriu agora entre agosto e setembro em torno de 6 mil vagas adicionais. Então a gente voltou a contratar, o que é super importante. 10%? Quase isso, 8%. A gente voltou a contratar uma série de pessoas. Tem determinados segmentos que estão voltando às demandas. Então, e a gente também tem entrado em outros clientes. Então, a gente voltou a contratar. Então, respondendo a tua pergunta, desde quando a gente entrou na pandemia, a gente tem mantido, em média, 70, 73 mil pessoas dentro da companhia. Então, a gente não teve grandes oscilações, porque ao mesmo tempo em que a gente perdeu volumes em determinados clientes e segmentos, a gente ganhou em outros. E vocês emprestaram 30 mil computadores e enviaram os desktops por carro, entrega, etc. Exato. Conta um pouquinho dessa história, claro, que foi no comecinho da pandemia. Claro. O que acontece é o seguinte, nós tínhamos uma companhia que operava 98% dela indo aos nossos edifícios, às nossas instalações, né? Então a gente tem 35 escritórios de atendimento espalhados pelo Brasil e 98% dessa população ela ia constantemente, todos os dias, aos sites. Com a história da pandemia, a gente
acabou decidindo e tendo que fazer, não tinha outro caminho, porque a nossa primeira prioridade é a proteção às pessoas, até em função da crise sanitária e humanitária, a gente decidiu mover 50% dessas pessoas para casa. Então, isso dá mais ou menos 37 mil pessoas movidas para casa. Quando a gente fez esse movimento, a gente começou a se deparar com uma série de desafios. Desafios básicos de infraestrutura de forma geral, então, acesso à internet. Não necessariamente todas as pessoas tinham acesso à internet, ou alguns lugares que tinham acesso à internet não eram nas velocidades adequadas para poder rodar os tipos de atendimento que a gente faz a partir da casa das pessoas. E computador era um outro desafio que a gente tinha. Então, o que a gente decidiu fazer foi, primeiro, mover os computadores. Então, a gente moveu 30 mil computadores dos nossos sites todos para as nossas localidades, para a casa das pessoas. Isso criou uma fábrica aqui dentro, porque uma logística gigante em preparar computador, embalar. E depois é engraçado, a gente fez um processo de táxi Uber aqui que eu nunca tinha visto. Então, a gente acabou fazendo toda a parte de logística, contratando táxi Uber. Então, foram 30 mil táxis e Ubers no intervalo de 30 dias, todos os dias rodando para levar as pessoas com as suas respectivas máquinas, né? Então foi um trabalho gigantesco de distribuição. E na sequência disso, todo o trabalho de ajuda e suporte à instalação, o que era feito localmente passa a ser remoto, então a gente teve que repensar o modelo de atendimento e suporte a essas pessoas que trabalham das suas casas. Então tem uma logística bastante complexa nesse processo. No final, a gente ajuda hoje as pessoas, tem uma ajuda de custo para a internet, para ou fazer o upgrade nos planos ou contratar os planos, no caso das pessoas que não tinham internet ainda. A gente levou todos os computadores para as casas das pessoas e assim elas estão trabalhando há praticamente 7 meses. São 37 mil pessoas hoje trabalhando de casa. Dimitrios, vocês vão continuar com esse sistema de home office? O que vocês decidiram? A gente entendeu e aprendeu muito nesse processo. Eu não acredito que a gente fique no estado que está, mas a gente também não deve voltar ao estado anterior. A gente vai achar um meio do caminho. A nossa crença aqui, e o que a gente tem discutido junto aos clientes, é que a gente deve ficar entre 20% e 30% da nossa população total em casa. Então isso daria entre 14 e 20 mil pessoas, é o nosso objetivo em mantê-las trabalhando de casa. Dimitrios, vocês aprofundaram essa pesquisa, perguntaram por que essas pessoas preferem trabalhar de casa? Ou então, o inverso, por que as pessoas que não gostaram de trabalhar em casa querem voltar? Sim, tem coisas muito interessantes, Sônia, nesse processo, porque é um aprendizado para a gente, né? Para a gente como companhia, acredito para a gente como sociedade, porque isso não estava na nossa cultura, esse tipo de trabalho. Então, tem coisas interessantes. Uma parte da população quer voltar porque o efeito de ficar muito tempo dentro de casa, ele traz alguns reflexos. Então, as pessoas se sentem mais isoladas, elas manifestam, em alguns momentos, uma desconexão da companhia. O relacionamento com outras pessoas do trabalho ajuda muito a oxigenar pensamento, oxigenar a visão de vida, ampliar os espectros de diversidade. Então, essa é uma coisa que surgiu. O que surgiu que faz as pessoas quererem ficar em casa é a rotina, principalmente trânsito e transporte público. Esse é um desafio. Então, tem pessoas que levam 2 horas para chegar ao escritório e 2 horas para voltar. Então, tem uma questão... Isso no Brasil inteiro? Brasil inteiro. A gente está... É menos latente, por exemplo, onde a gente tem operação no Nordeste, a questão do transporte e o tempo, mas a questão da lotação dos transportes ela é no Brasil inteiro. E a questão do trânsito é muito forte em São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são onde a gente tem 2 polos importantes de operação. Nesses 2, não só a questão do transporte público aparece, mas o tempo de deslocamento, que toca a qualidade de vida. A outra é sobre essa questão toda relacionada à volta no volta das escolas. As pessoas têm filhos pequenos. Foi o que eu pensei. Então, a gente fez um trabalho de priorização. Então, por exemplo, se a gente decidir, quando puder, começar a voltar, a gente deve levar em consideração as prioridades. Como a gente fez? Quando a gente fez o processo de transferência das pessoas para casa, a gente priorizou todo o grupo de risco da companhia, né? Mulheres grávidas, pessoas com doenças crônicas declaradas e pessoas acima de 60 anos, né? No processo de volta, ele é semelhante. A gente tem que olhar exatamente quais são os grupos que devem ficar em casa. Inverte um pouco o modelo, mas fique em casa. Justamente por causa disso. Então, tem desafios importantes na nova rotina. São 7 meses nessa rotina. Então, as pessoas também
desenvolver um novo modelo de trabalho e de hábito em casa. Então é muito difícil a gente romper da noite para o dia. Por isso que as pesquisas que a gente tem feito, elas são fundamentais para direcionar a companhia em como é que a gente vai fazer a volta quando for possível voltar. Estou vendo aqui que vocês foram alvo de 130 fiscalizações trabalhistas nos últimos 3 meses. Por quê? Tem vários aspectos nisso. O primeiro aspecto é E eu particularmente considero isso, e essa é a mensagem que eu tenho passado dentro da companhia, da empresa, que ela é positiva, porque ter os órgãos... Então a gente foi fiscalizado por todos os órgãos de vigilância sanitária, a gente foi, tem sido, né, fiscalizado por Ministério Público do Trabalho, a gente tem sido fiscalizado por polícia, militar, civil, tem vários casos que acontecem e diferentes entidades governamentais têm ido aos sites. Eu particularmente acho isso bastante positivo, porque em todas as fiscalizações a gente conseguiu mostrar que todos os caminhos que a gente tomou, os protocolos estabelecidos, muitos dos protocolos, inclusive à frente das definições das leis, a gente tomou muita decisão antes mesmo de ter qualquer definição dos governos locais ou federal, e isso só reforça que o caminho que a gente tomou com as pessoas, eles estão corretos. Então, eu acredito na importância, e de novo, 130 fiscalizações, e a gente não teve nenhum site nosso fechado em função disso. Agora, por quê? Preocupação com as pessoas, primeiro com saúde. Então, todo o processo é em relação ao bem-estar das pessoas. Então, eles querem olhar se os protocolos estão sendo seguidos, se o distanciamento social existe dentro dos nossos sites, se as máscaras estão 100% sendo usadas, se a gente distribuiu corretamente todos os kits de higienização, álcool, sabonete, máscara. Então, é um processo natural. Além disso, vão olhar a documentação, né? Vão olhar documentações que garantam que a gente pode operar, onde a gente opera, da forma que opera. Mas o principal estímulo a isso é a busca constante de garantir que a gente está aderente aos protocolos estabelecidos pelos governos e pelas entidades de saúde, Ministério da Saúde, para que as pessoas possam ir aos sites com o maior nível de segurança possível. Então, por isso que eu acho que ele é bastante agressivo, a gente tem fiscalização praticamente toda semana nos nossos sites, mas eu acredito que seja fundamental, porque isso mostra, a gente tem usado isso de uma maneira bastante favorável a gente, entendeu? Aos funcionários inclusive aos clientes. A gente fez um atestado de antecedentes, né? Vão lá, fiscalizam. Isso. É mais ou menos como a Covid. Depois que você pega, você fica imune, você pode sair, né? Exatamente. Eu vou te interromper 1 minuto, claro, e a gente volta já. Oi, Dimitrios, estamos de volta aqui no nosso Show Business. Queria retomar esse bloco perguntando sobre faturamento. Okay. Vocês faturaram em 2019 quase que 900 milhões de reais, de dólares. Reais. Aí você me corrige, dólares. Dólares, isso. E o faturamento global foi de 1 bilhão e 700 Correto. De dólares, tá. Dólares. O que vocês projetam para esse 2020? A gente tem uma redução da companhia em relação a 2019. A gente tinha projetado, quando a gente fez o nosso planejamento lá no segundo semestre de 2019, a gente nunca imaginou que a gente fosse passar pelo que a gente está passando. Então, a gente previa um crescimento para 2020, como a gente vem crescendo ao longo dos anos, mas a gente foi fortemente impactado pela pandemia. Então, o primeiro semestre nosso foi muito duro. E você imagina, as pessoas acabam usando menos de partida alguns segmentos dos canais. A gente é uma empresa que é direcionada por contatos. Então, consumidores ligam para as marcas, isso é o que determina o nosso padrão de receita. Então, quando eu comparo 2020 a 2019, a gente deve ter uma redução entre 7% e 9% da companhia. Ou seja, ela encolhe 7% a 9% da é menos dramática que outros setores, hein? Menos dramática. Quando a gente olha por dentro, tem segmentos aqui que sofreram demais. Por exemplo, a gente atende companhias aéreas. Assim, é triste de ver... Não tem nem conta para fazer mais. Exatamente isso. Pronto. Você resumiu, é isso. 10% aí eu olho... do faturamento que eles tinham. Exatamente isso. Se estiver. Se estiver.
e com uma estrutura de custo, leasing de avião, é super complexo o business, eu não sou especialista, mas como a gente atende esse segmento, esse é um segmento que para a gente, por exemplo... Restaurante, hotéis, é muito duro. Sofreram. Turismo foi... Eu escutei outro dia de um amigo que trabalha na indústria do turismo, dizer o turismo foi o primeiro a entrar com problema e o último a sair, porque na verdade é o último retorno, né? As pessoas vão ter um monte de coisas na frente antes de começar a retomar em larga escala o que se fazia antes da pandemia. Agora, então, a gente vê, agora ao mesmo tempo, a gente atende muitas empresas do segmento de delivery, segmento de e-commerce, essas empresas elas cresceram durante a pandemia por tudo que a gente estava discutindo aqui, né? Ou seja, as pessoas em casa precisam acessar serviços, têm dúvidas, quer comprar, então a gente é um meio de prover esse tipo de serviço, então cresceu. Mas quando eu olho a companhia como um todo, dado tudo que a gente estimava no início da pandemia uma redução superior a 20%. E a gente vem, como eu comentei, vem melhorando. Então, a gente deve terminar esse ano entre 8% e 10% menor do que a gente foi, razão pela qual os empregos eles acabam subindo um pouquinho, né, o que você havia me perguntado no bloco anterior, mas ainda assim é um desafio. 2021 é outro desafio, porque a gente tem que fazer a base de projeção, tem temas importantes sendo discutidos do ponto de vista econômico, né, e do ponto de vista humanitário, né? O que vai acontecer, até onde vai, o que acontece com a vacina, isso tudo. Você consegue fazer uma projeção para 2021? Vocês conseguem? A gente tem premissas para isso, está no meio da discussão do nosso orçamento de 2021. A gente tem cenários onde a gente não cresce absolutamente nada, reduz até em função de, eventualmente, se esse negócio estica. A gente tem um cenário em que a gente começa a recuperar um pouco em relação a 19, e aí a gente andaria mais ou menos em linha, recuperaria talvez um pedaço da perda desse ano, não chega a recompor os 8%, 10%, mas a gente recupera um pedaço, e o outro é se eventualmente tudo voltasse. Eu, particularmente, a gente tem feito uma aposta em ser melhor do que a gente foi esse ano, mas ainda no melhor cenário, igual ao que foi 2019. A gente tem uma perda do ponto de vista de crescimento de pelo menos um ano no negócio. Dimitrios, me explica uma coisa. Vocês têm muito relacionamento com dois setores que são muito sensíveis, né? Sim. Sistema financeiro, bancários e hospitais. Sim. São dois setores. Hospitais, teoricamente, deveriam ter crescido a demanda, mas pelo que eu sei também não foi isso, porque, enfim, aí ali é uma confusão. Sistema financeiro, não sei como foi impactado. Não tenho essa dimensão. Como é que vocês lidam com essas duas áreas mais sensíveis? Olha só, temos projeção, atendimento, tudo. Se a gente olhar o segmento de saúde, os hospitais, você comentou, e eu acho que tem hospitais que tiveram uma demanda um pouco maior, outras menores, dependendo do tipo de hospital e do tipo de plano e eventualmente até da condição social de cada pessoa, a gente vê picos diferentes entre os hospitais, né? O que eu posso dizer é que a gente atende alguns hospitais e atende também laboratórios de exame. Esses tiveram um crescimento, quando a gente olha a saúde como um todo, importante. Então, são crescimentos em torno de 18% a 20%, quando a gente olha o universo todo que a gente tem de saúde, puxado por esses atendimentos. O que eu acredito que vai acontecer, ainda deve ter, e isso é opinião pessoal, não é falando com absolutamente nenhum cliente sobre isso, e lendo um pouco, mas deve ainda ter uma condição de pico em função dessa discussão toda com a vacina. Então deve ter um pico ainda de busca por vacina, por agendamento de exame adicional e uma série de coisas que vão vir em função quando a gente tiver um quadro mais claro sobre a questão da vacina. Mas depois ele deve voltar à normalidade, né? Deve voltar a um período de normalidade e eu acho que volta às taxas normais que a gente tinha anterior a isso e esses crescimentos entre 15% e 20% a gente não deve experimentar mais nos volumes transacionais. Eu não estou falando do volume diretamente no laboratório, e sim nos contatos com a gente para buscar hospital, plano de saúde, está tudo dentro disso, né? No segmento financeiro, a gente nota variações. Então, por exemplo, teve uma queda importante nos primeiros contatos relacionados a crédito imobiliário, os financiamentos de forma geral, veículos, etc. Desde junho para cá ele vem retomando, julho vem retomando a questão de veículos, uma mudança um pouco no perfil, acaba veículos usados ganhando um destaque maior do que veículos novos, acho que agora está recuperando um pouco mais. A questão toda de crédito imobiliário, até pela revisão das taxas de juros, também está voltando um pouco, mas foram fortemente impactados. O que a gente viu crescer foi
a ajuda a cartões de crédito, de forma geral. A gente viu questões relacionadas à compra, transação aumentando, consequentemente, conversas por revisão de limites, dúvidas nos extratos, eventualmente, que as pessoas recebam em casa. Então, tem uma série de coisas sociais. Então, a gente viu dois movimentos importantes nos bancos, né? No segmento financeiro, de forma geral. Umas linhas caindo bastante durante os 4 primeiros meses e outras subindo do ponto de vista de volume. Agora começa a se estabelecer, inclusive essa questão de cartão de crédito começa a voltar a uma curva mais normal e é natural. Nesse período, os bancos, as empresas de telecomunicações investiram muito em aceleração digital. Então, é parte também do processo de determinados volumes de contato acabarem sendo transacionados por canais autônomos, sem necessidade de ter uma pessoa na ponta. Então, a gente tem os bots, que a gente chama ajudando, tem coisas muito simples que eram executadas por pessoas e passam a ser executadas agora, acelerada, no meio da pandemia, diretamente por elementos autônomos, né? A inteligência artificial fazendo algumas coisas. Então, esse tipo de situação tende a, no tempo, baixar o volume de transações com a gente de baixa complexidade, e a gente está vivendo isso um pouco dentro da pandemia. Então, os bancos têm um movimento misto disso e telecomunicações igual, razão pela qual, no tempo, os volumes são menores do que a gente tinha um ano atrás. É interessante, porque vocês podem ter, com as ferramentas que vocês usam, uma visão geral do que está indo bem ou mal na economia, né? O governo Exatamente. deveria consultar vocês. Olha, me diz uma coisa, falar em governo, a entrada do 5G, como é que impacta a Atento? O 5G vai permitir uma interoperabilidade, uma conexão gigantesca entre as pessoas, o que a gente não vive hoje. O emprego de tecnologias de internet das coisas, ou seja, conectar tudo, conectar geladeira, conectar carro, conectar celular, esse negócio vira uma coisa só. Eu adorei sua expressão. Pois é, eu estava comentando com um recém-entrevistado justamente isso. Vamos dizer, vai ter um sistema que vai colocar dentro da minha geladeira o suco de laranja e vai repor quando ele estiver acabando. E se eu não gostar mais de suco de laranja? Eu não quero mais suco de laranja, o que eu faço? Eu reclamo para quem? Você vai ter um trabalho de reeducação em dizer para a máquina que você não quer mais suco de laranja. Máquina, exatamente, eu não gosto mais. Exatamente isso. Então, o 5G ele vai trazer, se é que é possível dizer isso, né, e ele vai fazer isso, um índice de conectividade e uma capacidade de conectividade que a gente não tem hoje. Ele é super importante do ponto de vista de negócio, independência das pessoas, mas ele, ao mesmo tempo, bota em discussão a questão toda do mundo todo conectado, né? E questões associadas à segurança, cybersecurity, uma série de coisas envolvidas nisso que estão trabalhando para endereçá-lo. Para a gente está muito conectado com os comportamentos do consumidor. Então, quando você ganha uma nova tecnologia, um novo poder de integração, o consumidor ganha empoderamento. Ganhando empoderamento, ele passa cada vez mais a ser autônomo no momento de falar com a marca, em que dia falar, qual mensagem que ele quer falar e o canal que ele quer falar. Isso exige da gente entendimento dessa jornada de experiência e automaticamente readaptação do negócio. Então, ele influencia direto, porque como a gente tem de consumidor, dependendo do que acontece, do tipo de tecnologia que vai nas pontas, ele influencia o impacto na marca e, consequentemente, a forma que a gente se relaciona com os consumidores. Um exemplo, a internet das coisas. Sim, tem muita coisa. Esse é um exemplo que você colocou, é fundamental, por exemplo. Você como consumidor fala, cara, como é que eu faço para... Eu não gosto mais de suco de laranja, eu quero trocar por outra coisa. Seguramente, num processo como esse, no período de adaptação, tem que ter alguém para ajudar. A gente entra, por exemplo, com esse tipo de suporte, seja na configuração da tecnologia, seja na instrução do consumidor final, como ele deveria se portar diante de desafios das novas tecnologias. Então, aí eu acredito que é um impacto importante e uma oportunidade para a gente também. Dimitrios, vou te interromper só um minutinho e a gente volta já já. Voltamos ao nosso programa. Dimitrios, queria te perguntar o seguinte, há quanto tempo você está na Atento? Estou na Atento 2 anos e meio. Essa evolução tecnológica acelerou muito? Bastante, Sônia, bastante. Bastante em função de vários aspectos.
já tinha um movimento bastante grande das empresas de forma geral, do qual a gente se inclui, em implementar tecnologias para várias aplicações, para tecnologia para automação nas questões dos contatos com os consumidores, automação em processos internos, automação e simplificação de determinadas áreas da empresa. Então, isso já era uma coisa que vinha acontecendo e é igual em outras empresas no mercado e contratantes nossos, ou seja, boa parte disso são clientes da gente. O que aconteceu foi que com a pandemia teve dois grandes movimentos. O primeiro é essa questão que a gente discutiu sobre a migração das pessoas para trabalhar em home office. Isso já exige da gente uma revisão da estrutura de tecnologia, então não deixa de ser uma aceleração digital, uma vez que a gente não era preparado para ter 35, 37 mil pessoas trabalhando de casa, a gente passou a ser, e isso demanda uma série de investimentos em tecnologia e revisão da matriz de tecnologia e da matriz de governança da companhia. A segunda são os clientes. Então, como a gente comentou no bloco anterior, os clientes têm buscado e acelerou demais a disponibilidade de canais autônomos para os consumidores. Então, transações que antes eram feitas através de pessoas e que têm baixa complexidade, não necessariamente você precisa ter uma pessoa. Então, cresceu muito. Em média, entre 40% e 50% é o volume de aceleração, transação digital nesses 8 meses que a gente tem. Isso é o que a gente tem percebido. Então, a gente tinha uma força de contato bastante focada em atendimento por voz, está diminuindo e crescendo. Quando eu olho transação digital, isso não necessariamente é dinheiro, transação digital está entre 40% e 50% o acréscimo e a projeção entre fevereiro e dezembro desse ano. Então, é bastante significativo. E fruto disso, mudança de comportamento, necessidade, tem uma série de coisas envolvidas que aceleram esse processo. Na sua vida pessoal, o que mudou? Foi um processo de aprendizado e tem sido um processo de aprendizado muito grande, porque tratar o desconhecido e sem qualquer referência passada, a referência que a gente tinha no momento que a pandemia chegou era olhar para trás, 2, 3 meses, olhar a China e olhar a Europa, a gente não tinha absolutamente nenhuma outra literatura que nos ajudasse, ou experiência que nos ajudasse a tomar as decisões, então as decisões foram sendo tomadas em tempo real, e fazia diferença você tomar a decisão em tempo real dentro da empresa. Mudou o que a gente olha do que não fazer, acho que esse é um processo de aprendizado gigante. Normalmente eu olhava para o que fazer e a decisão mais dura é tomar a decisão do que não fazer. Não dá para fazer tudo num momento de crise desse, então tem que ser muito seletivo do que a gente não vai fazer, do que eu não vou fazer. E depois uma disciplina, porque estar no escritório ajuda muito. Eu falo com as pessoas, eu ando, a gente faz reunião, e depois o virtual que eu já me acostumei, ele é muito batida, né? Então, tem reunião de 10 às 11, de 11 ao meio-dia, de meio-dia a 1, de meio-dia a 2. Esse negócio, ele é uma rotina que vai de 7h30 da manhã, 8 da manhã, 9, 10 da noite, e constantemente conectado, que eu não tinha, no sentido de seguir hora a hora chamadas por vídeo ou por telefone. Esse negócio ele era mais solto. O que, na minha visão, para mim, era um negócio mais interessante, porque eu sentia muito das pessoas e aprendia muito nessas interações. Então, muda também a minha visão. E o último ponto é sobre a nossa vulnerabilidade como ser humano. A gente acha que pode ter controle de tudo e, no final das contas, a gente não tem controle de nada. Né? Então, isso ficou claro. Exato, certo. Atentos a isso. Vamos ver se Gostei. Atentos a isso, exatamente isso. Então, a nossa vulnerabilidade. Dimitris, adorei a entrevista. Espero tê-lo conosco outras vezes. Preferivelmente, contato olho a olho, que não seja pela tela. E obrigada e boa sorte. Obrigadíssimo, Sônia. Um prazer estar aqui com você. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu gostei muito da entrevista. Muitíssimo obrigado. Obrigada.